Na segunda metade do século XVIII, surge lá na Europa uma corrente de pensamento chamada Iluminismo, que vai preconizar a razão e a ciência como bases para explicar o universo e tudo o que nele há, sobrepondo assim a razão acima da religião. O fato é que esta corrente, o Iluminismo, ele vai mudar todas as formas de pensar em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas artes. Aqui no Brasil, quando começou esse papo do iluminismo lá na Europa, o que estava na moda aqui era a arte barroca, aquela arte mais voltada para o pensamento religioso, aquela ideia mais teocêntrica. Porém, o que acontece? Alguns pensadores, algumas pessoas saem daqui do Brasil, vão estudar lá em Portugal e voltam para cá com esses ideais iluministas, trazendo então na bagagem uma nova escola literária, que é o arcadismo. Esse arcadismo, ele também vai ser chamado de neoclassicismo. Por quê? Porque ele vai retomar aquela ideia da razão que foi altamente defendida no período clássico, lá no século XVI. Ou ainda pode ser chamado de setecentismo. Por quê? Porque acontece naquele período de 1700 até 1800 aproximadamente, trazendo consigo as principais características que são o racionalismo, ou seja, já falei, né, a volta da razão, e a simplicidade formal. Lembra que o barroco é aquele estilo de poema, aquele estilo de arte literária mais redundante, mais cheio de tererê, aquela coisa toda, os versos mais pomposos. Já o arcadismo não, ele trabalha com uma métrica simples, não se preocupa tanto com as rimas, enfim, é um período que vai trazer uma linguagem mais próxima do povo, uma linguagem mais próxima das pessoas. Para quê? Para que todos tivessem um acesso à cultura. Algo muito comum no arcadismo é a utilização de termos latinos, né? Como eu disse, eles trazem de volta aquela ideia do clássico, né? Dos ideais gregos, então eles vão se basear muito em termos latinos ou até mesmo grego para poder trazer os princípios e as suas características, né, desse movimento literário. Então nós vamos falar de alguns desses termos. Então nós vamos começar primeiramente pelo Inutilia Truncat. Lembra que eu falei que o barroco trazia muita redundância, muito tererê dentro da sua linhagem poética? Pois bem, o Arcade ele vai cortar esses excessos, por isso ele vai cortar o inútil, daí o termo Inutilia Truncat. Outro termo muito utilizado é uma filosofia de vida, o Carpe Diem. O poeta Arcade ele tinha consciência da brevidade da vida, então ele utiliza essa linha de pensamento de aproveitar o tempo que ele tem aqui, por isso que ele utiliza o Carpe Diem. Vale saber que essa mesma linha de pensamento ela vai ocorrer lá no movimento romântico, na segunda geração romântica, os chamados ultrarromânticos também priorizam esse lance de aproveitar o momento. Por quê? Porque a vida era muito breve. Outro termo latino é o fugere ou fugere urbem, que significa o quê? Fugir da cidade. O poeta, ele estava cansado do centro urbano, ele não queria viver mais naquela redoma da população, daquele peso das coisas da cidade. Então ele faz o quê? Ele foge, ele sai do centro urbano e foge para o campo. O que vai acontecer de trazer uma nova linha, um novo termo latino, que é o locus amoenus, que é a busca do lugar na natureza como um local perfeito, um lugar de perfeição para que ele pudesse viver com a sua amada. Vale salientar que dentro desses locus amoenus, desses lugares no campo, nós vamos ter a figura do pastor. O poeta ele se coloca como um pastor de ovelhas que busca a solitude no campo. Durante a instauração do arcadismo aqui no Brasil, ocorria um movimento histórico que vai influenciar diretamente esse movimento, fazendo com que ele se divida em dois, em um arcadismo ideológico e um arcadismo poético. O arcadismo ideológico é um arcadismo mais político, envolvido mais com as questões políticas. Por quê? O Brasil, colônia de Portugal, estava sofrendo uma extração de ouro muito grande. A região de Minas Gerais, principalmente a Vila Rica, né, que hoje é a atual Ouro Preto, estava sendo assim devastada, tirando todas as preciosidades, o ouro, as pedras preciosas, e levando direto para Portugal, fazendo com que as pessoas, os pensadores que estavam ali no momento, não concordassem com isso. Então o que eles fizeram? Criaram um movimento revolucionário baseado nos ideais da Revolução Francesa, chamado de Inconfidência Mineira, que era a tentativa de libertar o Brasil da sua metrópole, Portugal. Fato é, eles foram denunciados, e o movimento não deu certo. Tiradentes, vocês conhecem a história,
foi enforcado, depois esquartejado, outros poetas foram presos, outros foram deportados do país, e isso acabou trazendo uma baita de uma complicação. Já dentro do arcadismo poético, esses mesmos pensadores que estavam engajados com o ideológico são aqueles que vão escrever as poesias. E uma coisa interessante é que esses poetas, eles assinavam as suas obras com pseudônimos de origem greco-latina. Nós vamos falar de 4 deles. O primeiro é Cláudio Manuel da Costa, que assina suas obras com o pseudônimo de Galceste Satúrnio. São nomes meio complicados, então às vezes tem que dar uma olhada na cola aqui para a coisa sair certa. Cláudio Manuel da Costa é ele quem vai inaugurar, quem vai trazer o arcadismo para o país com o seu livro chamado Obras. Um segundo poeta, e esse bastante atenção, nós vamos falar dele novamente em uma outra videoaula, é o poeta chamado Tomás Antônio Gonzaga, que vai escrever a obra Marília de Dirceu. E ele assina, né, as suas obras com o pseudônimo Dirceu. O próximo poeta que nós vamos comentar aqui é o Basílio da Gama, que vai assinar as suas obras com o pseudônimo de Termindo Cipílio. É ele quem vai escrever a obra Uruguai, que vai falar sobre aquele decreto do Marquês de Pombal que manda tirar os jesuítas do país e fazer a Guerra dos Sete Povos. Então, é em cima dessa guerra que o Uruguai vai ser tratado, que o Basílio da Gama vai trazer a sua obra. E por último, não menos importante, nós vamos falar de Santa Rita Durão, que vai fazer uma obra épica, baseada dentro dos ideais camonianos, chamado Caramuru. Caramuru conta a história de um náufrago que acaba caindo aqui no Brasil, acaba saindo numa praia brasileira, convive com os índios e ele retrata uns ideais mais jesuíticos, voltado à defesa da igreja e contra os ideais iluministas. Então ele é um árcade que está ali meio contra os próprios pensamentos do arcadismo.